A paz do Senhor. Amém. Quem está feliz? Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a igreja para ficar de pé, para nós fazer uso da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 14. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos trabalhar nesta noite com esse assunto. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos dar continuidade a outro estudo que nós sobre a igreja, mas dessa vez vamos falar sobre o arrebatamento. Glória a Deus. Quem achou? Amém. Hoje o Senhor colocou em meu coração essa palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de você sentar, repita após a minha pessoa: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Amém. Poder sentar, dando glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, quero chamar a sua atenção neste lugar para nós falarmos sobre duas coisas que devemos seguir para ser salvos. Diga assim: duas coisas que devemos seguir para ser salvos. Amém. Glória a Deus. Esta carta do escritor aos Hebreus é uma carta chamada carta anônima, porque nenhum teólogo ou nenhum estudioso da palavra, leitor da palavra, ainda consegue confirmar quem escreveu esta carta. É bem verdade que uns apontam para o apóstolo Paulo, outros apontam para Apolo. Existe aquele que ainda questiona poucos nomes. Glória a Deus. Mas, entre todos os nomes que apontam para esta carta, particularmente, eu não posso confirmar, é um pensamento meu, que está mais provável ser Apolo. Por quê? Esta carta aos Hebreus, escrita por volta do ano de 68 a.C., aliás, depois de Cristo, eu vou repetir. Esta carta aos Hebreus foi escrita por volta do ano 68 depois de Cristo. É uma das epístolas mais profundas do Novo Testamento, diferentemente de todas as demais cartas apocalípticas do Novo Testamento, tanto em estilo como conteúdo doutrinário e teológico. Hebreus é um livro da Bíblia que mais exalta a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre os grandes líderes do judaísmo, bem como superioridade da nova aliança sobre todos os ritos judaicos da antiga aliança. Quem escreveu a carta aos Hebreus é um dos grandes mistérios do cristianismo, que nunca foram revelados. Porém, ao examinar a introdução, a explanação e a conclusão desta epístola, o escritor anônimo de Hebreu nos deixa algumas pistas para alimentar nossas conjecturas. É possível encontrar 5 razões eliminatórias para efetuar os fervorosos defensores da teoria de Paulo, e também 5 razões
classificatórias para defender a teoria de Apolo. Ou seja, nela nós encontramos 5 razões para dizer que não foi Paulo que escreveu ela. E encontramos 5 razões para defender que quem escreveu ela foi Apolo. Um dos motivos que nós não podemos confirmar que foi Paulo é que em nenhuma de suas 13 epístolas, Paulo deixou de identificar como autor da carta. Romanos capítulo 1, verso 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Gálatas 1 e 1, Efésios capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 1, 1 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 1, 2 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 1 e Filemão, o versículo 1. O autor dos Hebreus não se identifica. Então, todos esses livros que eu citei, Paulo identifica o nome dele na carta, ele registra o nome dele. Então, Hebreu você não encontra nenhum registro. Eu não vou citar os 5, certo? Citei só um para mostrar que provavelmente não foi Paulo que escreveu. Agora, uma das razões pela qual nós podemos confirmar que foi Apolo, a carta aos Hebreus é o resumo de todo o Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 ao 40. O escritor da carta aos Hebreus conhecia profundamente as escrituras hebraicas, como poucos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 24, Lucas, o médico, afirma que Apolo era poderoso nas escrituras e não tinha uma fala de Apolo que ele não confirmasse a graça, começando pelo Antigo Testamento. Então, todas as vezes que Apolo ia falar, ele confirmava o Antigo, ele trazia o Antigo Testamento para confirmar o que estava sucedendo, o que sucedeu no Novo. Então, por essa razão, a carta aos Hebreus, ela menciona toda a confirmação da graça de Cristo, a superioridade de Cristo no Novo Testamento, é citada como base do Antigo. Ele fala sobre o que aconteceu na lei de Moisés, para depois confirmar sobre Cristo, apontando que Cristo cumpriu toda a lei, que Cristo foi maior que todos os anjos, e também que Cristo foi maior que todos os profetas. Então, quem conhecia bem sobre o Antigo Testamento também era Apolo. Então, eu disse, eu não confirmei, mas é um particular meu. Amém, igreja? No nome de Jesus. Então, o texto lido nesta noite, nessa epístola tão rica, eu recomendo até a igreja aqui em casa, você leia essa carta. Essa carta é muito rica em conteúdo e conhecimento. Nesse texto bíblico, o escritor sagrado nos apresenta 2 condições indispensáveis para vermos o Senhor. Se eu fazer uma pergunta aqui nesta noite à igreja, quem quer ver Jesus? Glória a Deus. Quando ele raiar nas nuvens? Aleluia. Tem crente que não levantou a mão. Aleluia, Jesus. Ou não entendeu a minha pergunta, ou tem dúvida que vai ver ele. Vou repetir. Quem quer ver Jesus quando raiar as nuvens? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu também. Ver o Senhor é sem dúvida um sonho de todos crentes. Porém, ninguém contemplará a face do Senhor de qualquer maneira. É preciso seguir a paz com todos e a santificação. Paz e santificação são 2 condições sine. É uma expressão latina que significa condições sem a qual não verá. Ou seja, sem estas condições, o crente não verá o Senhor. Portanto, vamos seguir a paz com todos
e a santificação. Vamos começar nesta noite pelo primeiro tópico, envolvendo a paz. A paz é uma razão que todos nós devemos seguir. Os seguidores de Cristo têm que seguir a paz. Então, o primeiro tópico é seguir a paz com todos. Ou seja, nós não temos uma opção. Com esse sim, com aquele não. Com esse aqui e com aquele não. Seguir a paz com todos é um mandamento do Senhor. Agora vejamos algumas pontuações que vai nos fazer entender melhor sobre o assunto. Primeiro ponto. A primeira coisa que devemos seguir para vermos ao Senhor é a paz com todos. A paz é sinônimo de harmonia, prosperidade, tranquilidade e vivência pacífica com Deus, consigo mesmo e com os homens. Algumas pessoas podem não querer paz conosco, porém devemos perdoar estas pessoas, a fim de que tenhamos paz interior. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12 e o versículo 18. Glória a Deus. Vamos ver o que é que Paulo está escrevendo àquela igreja que estava em Roma. Glória a Deus. Romanos 12 e o versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Olha aí. Paulo está se referindo à igreja que estava em Roma e ele está dizendo: se possível, viva em paz com todos. Viver em paz com todos. A nossa velha natureza, ela não quer que nós tenhamos paz com todos. Na realidade, para algumas pessoas há uma dificuldade de ter paz com o irmão. Isso no tocante também que tem gente que não consegue ter paz nem com o irmão crente, nem com alguém de dentro da própria igreja que congrega. Não consegue ter paz, não consegue ter sossego, não consegue ter tranquilidade, e por muito se esforçar para ter paz com o irmão da igreja, me parece que é só um dia momentâneo e nada mais, mas daqui a pouco já está um pé de guerra. E a Bíblia nos ensina que sem a paz ninguém vai ver o Senhor. Aqueles que querem chegar, alcançar, para subir no arrebatamento da igreja, tem que colocar em seu coração esse propósito. Se eu quero chegar no céu, eu tenho que me esforçar a ter paz com ele e a ter paz com ela. É diferente o crente que tem paz. Porque esse crente evita qualquer panelinha dentro da igreja. No trabalho ele não faz moitinho para levantar um grupo para se rebeliar contra o patrão. Porque no seu interior ele conserva a paz. Pelo contrário, onde tem um crente que tem paz no coração, onde tiver um espírito de contenda, o crente que tem paz consegue colocar aquele espírito ruim para correr. Onde tiver um ninho, onde tiver um grupinho, onde tiver alguma coisa para se levantar e levantar o moitinho, seja na igreja, seja no trabalho, seja no colégio, seja onde esse crente estiver. Se esse crente que tem paz chega, ele consegue apaziguar as coisas.
ela consegue apaziguar a situação. Por quê? Porque a paz que está dentro dele e a paz que está dentro dela transmite, contagia, aleluia, incentiva, inspira alguém ter paz. Agora é lamentável, é triste de ver, é um crente que não tem paz. É uma pessoa, seja ela crente ou não, que não tem paz, que só vive em pé de guerra. É lamentável. Mas como nós somos igreja, a minha responsabilidade é falar aqui. Eu não vou pela paz do mundo, porque Jesus disse que o mundo ele transmite uma falsa paz. A paz que o mundo tem é momentânea e é passageira e é dependente da circunstância e é dependente do que está correndo tudo bem. Mas a paz do crente, aleluia, não é, irmão, não é tua e nem é minha. Essa paz no nosso interior, quem deu ela foi Cristo. Jesus disse: eis que eu vos dou a paz, e não a dou como o mundo a dá. Glória a Deus. A paz aqui está incluído o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, no capítulo de número 5. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, deixa eu ver aqui. É algo que o Espírito Santo gera no crente. Glória a Deus. É algo que o Espírito Santo gera em você e gera em mim. É Gálatas no capítulo número 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aqui está ela. Aí vem os demais: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Porém, aqui está a paz. Então isso deve estar dentro de nós, para que aonde nós estivermos e aonde nós chegarmos, tenhamos paz. Aleluia. Pergunta o seu irmão assim: é muito difícil tu ter paz? Pergunte. Eu vou mais além, vou me atrever um pouco e vou perguntar aos obreiros aqui no altar. Obreiro Inês, é difícil ter paz? Bispo Alexandre, é difícil ter paz? Presbítero Neto, é difícil ter paz? Presbítero Clodomar, é difícil ter paz? Agora pergunta aí você, olhe dentro dos olhos e pergunte: é difícil você ter paz? Meu Deus. Aleluia. Porque pelo que eu sei, todos nós temos Cristo. Aleluia. Todos nós temos Cristo. E tem gente que nem parece que tem Cristo. Nem parece. Aleluia. Parece nada. Jesus disse em Mateus no capítulo 11, a partir do versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então quem tem Cristo encontrou descanso para a alma. Era uma alma perturbada, uma alma cheia de coisa, uma alma cheia de algo ruim, mas encontrou Cristo, encontrou tranquilidade, encontrou serenidade, encontrou paz. Aleluia. Encontrou paz. Então Paulo, ele está dizendo, a igreja que estava localizada em Roma, ele diz: se possível, é mesmo que ele está dizendo, olha, se possível for, tenha paz com todos os homens, por favor, tenha paz. Significa que aquela igreja deveria estar passando por essa situação, sem paz. Uma das igrejas que Paulo mais teve trabalho, ele mesmo fundou ela, ele mesmo foi o líder dela, e a mais dificuldade que teve dele trazer essa paz para dentro daquela igreja foi em Coríntio. Porque Coríntio era a igreja pentecostal, Coríntio era a igreja do avivamento, Coríntio era a igreja do poder, Coríntio era a igreja dos dons, Coríntio era a igreja do movimento, Coríntio era a igreja do fogo no altar, Coríntio era a igreja do poder de Deus no meio dela, mas Coríntio também era a igreja da confusão. Deus.
Porque os irmãos não conseguiam ter paz com o outro. Sabe qual era o momento que o povo lá conseguia ficar unido? Só no momento do culto. Terminou o culto, tu é meu inimigo. Meu Deus. Aí Paulo disse, eu prego Cristo e esse ressuscitado. Ou seja, eu não estou pregando o Deus que morreu e ficou morto. Eu estou pregando aquele que morreu e ressuscitou. E ele está vivo no meio de nós. E se ele está vivo, o crente que tiver comunhão com Deus, paz com Deus, consegue ter paz. Agora uma coisa, eu quero dizer a você, para você prestar bem atenção aqui nesta noite, que por que pessoas não conseguem ter paz com o próximo? É porque essa pessoa não consegue ter paz com ela mesma. Meu Deus. Aleluia. E porque a pessoa não consegue ter paz consigo mesmo? É porque esta pessoa não consegue ter paz com Deus. Ninguém venha com essa dizer para mim, eu não tenho paz com o irmão, eu não tenho paz comigo mesmo, mas eu tenho excelente paz com meu Deus. Ô hipocrisia! É hipocrisia. Glória a Deus. Só tem paz com o próximo se tiver paz com Deus. E só consegue ter paz consigo mesmo se tiver paz com Deus. É verdade. Aleluia. Eita, quem está entendendo aqui, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Pois ele disse, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Será que é possível? É possível ou não? Aleluia. Eu venho nesta noite dizer a você que é possível. É só ter paz com Deus. É possível. O segundo ponto, em Marcos capítulo 9, versículo 5. Abre aí a sua Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 5. Ô glória. Evangelho, nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 50. Amém? 9. E o versículo 50. Aleluia. Quem achou? Glória a Deus. Diz assim o texto. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Tenha sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Por que essa fala que o sal é bom? Entenda que o sal aqui representa o testemunho do crente. Ninguém quer comer uma comida insossa e nem salgada demais. Então o crente não pode ser aquele crente insosso, crente sem Bíblia, sem testemunho. Não é? Alguém vai se sentir bem perto de você? Ninguém. Mas também não pode ser aquele crente exagerado, que o sal é demais, sabe? Tudo é no pé da letra. Tudo é no pé da letra. Tudo é julgamento. Ok? É o santarrão demais. Deus nos chamou para ser santo, não santarrão. Não é? O pior que tem é o crente santarrão, porque consegue ter uma trave nos olhos e não consegue ver, mas consegue achar um argueiro nos olhos do irmão. É o santarrão. A Bíblia pede apenas para você ser santo. Santo. Então não precisa ser exagerado e nem tampouco ser uma pessoa de mau testemunho. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Ou seja, como é que o crente que perde o testemunho pode alcançar vidas? Como alguém que perde o testemunho pode alcançar outras vidas? Me diga. Meu Deus. Não consegue. Qual é o sabor que esse crente tem?
Uma das coisas que o sal faz em nós é colocar sede, sim ou não? Se uma comida um pouquinho está um pouco salgada, meu irmão, sai da frente, você procura água. Não procura? Então, qual é o dever do crente aqui? É que todo aquele que conhecer você e se aproximar de você, dentro dessa pessoa tem que gerar um desejo de buscar Deus. Por causa do sabor que você tem. Como crente, a pessoa precisa... Oxe, desde que eu estou perto de fulano e de ciclano, em mim me dá um desejo de buscar Deus, de ir para a igreja e tal, porque a pessoa está... Você está transmitindo isso para ela. Mas se esse sal se tornar insípido, e se esse testemunho for perdido, quem vai inspirar ninguém a buscar Deus? Agora, tenha sal, ou seja, tenha testemunho em vocês mesmos, e paz uns com os outros. E a primeira coisa que derruba um bom testemunho do crente é a falta de paz. É a falta de paz. Com a falta de paz, o marido quer correr da mulher. Com a falta de paz, a mulher quer correr do marido. Com a falta da paz, o irmão da igreja quer sentar ao lado da outra irmã. Com a falta de paz, alguém que está no ministério perturba todo o ministério. Com a falta de paz, meu irmão, até no meio das crianças, se tem uma que não gosta de paz, não deixa as outras sossegadas. No meio da mocidade, se tem um que não gosta de paz, perturba todas elas. Aquele que não tem paz, aonde chega, perturba. Aleluia. É um perturbador das coisas, se não tem paz. Quem quer ficar perto dentro do lar o dia todinho perto de uma mulher que não tem paz? Rinchosa. Quem quer ficar perto o dia todinho perto de um homem rinchoso que não tem paz? Quem? Me diz aí. Não tem a um. A falta de paz. Só que o Espírito Santo, ele tem paz suficiente para gerar em mim e em tu. A questão é, quem está dobrando o joelho e está dizendo, gera em mim paz, Espírito Santo. Aleluia. Quem está chegando perante o Senhor e está chorando e dizendo assim, eu estou notando que eu não estou tendo paz comigo mesmo. E não estou conseguindo ter paz com o meu próximo. Qual é a mulher que está dizendo assim ao Senhor, com o joelho dobrado, chorando? Eu estou notando que eu não estou deixando o meu marido ter paz. Eu não estou tendo paz com ele. Eu estou notando que ele também não está tendo paz comigo. Eu estou notando que a irmã fulana, eu não estou conseguindo lidar com ela, lidar com ele. Eu estou notando que dentro de mim, em vez de ter paz, está tendo raiva, ódio ou coisa parecida. Quem está fazendo isso para que o Espírito Santo possa chegar perto de você e de mim, aleluia, e gerar em nós a paz? A pessoa que não tem paz é conhecido como a barraqueira. Porque quem não tem paz só vive chutando o pau da barraca, sim ou não? É. Chuta o pau da barraca com uma facilidade tremenda. Se o homem for não ter paz, ele é barraqueiro. E se a mulher não ter paz, ela é barraqueira. Agora pensa numa coisa que dá gosto de ver, para dizer o contrário. É um crente barraqueiro. Ô, coisa boa de ver. É lindo, né? Alguém faz assim, é crente, é? Aí quem está ao lado diz assim, diz que é. Diz que é. E pelo incrível que pareça, tem aqueles que pensam assim, ó. Eu sou assim. Nasci assim e vou morrer assim. Meu Deus, não morre assim não. Não queira morrer assim não. Porque se morrer sem paz, você não vai para um lugar que você imagina de ir. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. O crente que não tem paz, ou a pessoa que não tem paz, aonde chegar, se tiver uma fila, não respeita nem que está na frente, irmão. Quando chega, vai passar no meio, na frente de todo mundo. Passa na frente de todo mundo. A fila é aqui. A fila é aqui. Quem vai me tirar daqui?
É assim, que não tem paz. Causa escândalo aonde chega. Já é marcada já. Quando a pessoa vê de onde vem, cuidado, viu? Já vem fulano ali, ó. Meu Deus, acabou o clima. É ali. É assim. É marcado. É marcada. Mas quando chegar aqui, fala nem com ela, fica calada, viu? Porque se falar do inverno, já não gosta. É marcado. Porque não tem? Não tem paz. Só que quem tem Cristo, o Espírito Santo entra e faz moradia dentro dele e dentro dela. E gera em nós a paz. Glória a Deus. Aleluia. Por falar nisso, eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite e quero dizer, a igreja evangélica Jesus é Vida, que aonde você passar por aí, que alguém olhar para você, que você for saudar essa pessoa, não saude com paz e graça. Não. Diga a paz do Senhor. Ok? Que agora é uma coisa nova. Paz e graça. Outra coisa nova também. Paz. Já notou que alguém faz isso? Você, paz do Senhor, minha irmã. Paz. Meu Deus, é tua não, rapaz. É de Jesus. É a paz do Senhor. É assim. Me parece que as pessoas agora estão querendo também ser atualizado. É paz e graça. Não é a saudação de Paulo. Paz e graça. Aí a gente vem com os costumes com os nossos pais na fé, que chegou aqui no Brasil, Daniel Berg, Dona Vingre. Ele não chegou dizendo paz e graça. Ele não chegou dizendo paz. Ele chegou ensinando paz do Senhor. E está escrito em Provérbio que diga, não mude os marcos dos seus pais. Não é para mudar. Aleluia. Mas para ficar atualizado, paz e graça, meu irmão. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? A paz do Senhor Jesus. E não precisa encher o pulmão e falar grosso e rosado para dar a paz do Senhor, não. A paz do Senhor, ela é simples. Não é? É simples. Já tem gente no altar fazendo assim. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do excelente Deus, do Altíssimo, do seu que, e começa quando termina, dá 10 minutos. É simples. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Não precisou ninguém dar uma de robô para falar. Meu Deus, se ia mostrar até na saudação. É para se exibir, para mostrar que sabe. Bem, estou dando só essa lapidada para nós não esquecer dos nossos bons costumes. Fecho parênteses e volto para a nossa paz, que é a mesma coisa que ter união. Não é? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou ficar velho e vou partir para o Senhor assim. Paz do Senhor, bispo. A paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor. Não é? Glória. Quem pode dar glória? Aleluia. Glória a Jesus. O terceiro ponto é em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Quem achou? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quanto aos mais irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivem em quê? Vivem em quê? Quem está com a Bíblia aberta, responda. Vivem em quê? Vivem em paz, e o Deus de amor e de paz estará com... Quando é que Deus está com o crente? Vamos analisar o versículo bem direitinho aqui. Glória a Deus. Quanto mais irmãos, procure aperfeiçoar-se. Procure o quê? Se você não se esforçar para entrar em perfeição, não é o piso que vai te aperfeiçoar, não. A
Aperfeiçoar-se tem que ter esforço próprio. Eu tenho que me esforçar. Isso eu não consigo ser transformado nem transformado. A minha pergunta é: tu se esforça, criatura? Não, quando dá na telha eu faço. Deu na mente eu já vou fazer. E cadê o esforço? Deu vontade eu vou lá e digo. Deu vontade eu vou lá e faço. Deu vontade eu vou lá. Cadê o esforço? Então o texto diz: procure aperfeiçoar-se. Console uns aos outros. Tenham o mesmo modo de pensar. Vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com... Diga a seu irmão: Deus só está conosco se nós viver em paz. Pronto. Eu vim aqui nesta noite te dizer que Deus só está na tua casa se tu conseguir lá viver em paz. Minha casa é casa de crente. Daí, Deus só está lá se você tem paz. Deus só está no conjunto da mocidade se o conjunto tiver. Deus só está no conjunto das crianças se as crianças tiver. Deus só está no meio dos irmãos se os irmãos tiver. Deus só está no conjunto de obreiros se os obreiros tiver. E Deus só está no ministério se o ministério tiver. Pronto, tem que ter paz. Senão ele não está. Quem está entendendo? Aleluia. Se tiver paz. Quarto ponto. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Você abre a Bíblia, deixa ela aberta, aí você vai lendo e acompanhando para que você possa enriquecer o seu conhecimento. E enquanto você está acompanhando a leitura da Bíblia, o Espírito Santo está trabalhando em você e gerando paz. Glória a Deus. 2 Timóteo, o capítulo de número 2, versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou? Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça e a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invoca o Senhor. Eita, agora o negócio ficou um pouquinho mais estreito. Observe o versículo que você está lendo. Fuja das paixões da mocidade. Tem tradução que diz: fuja do desejo da mocidade. Aqui fala de desejos carnais. Fuja. Aleluia. Aí demais. Siga a justiça, a fé e o amor, e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Glória a Deus. Seguir a paz com aquele que tem um coração puro, que invoca o Senhor, é mais fácil. É mais fácil. O ruim é você conseguir ter paz quem tem um coração contaminado, que não é puro, para invocar o Senhor, para buscar o Senhor. Então, veja que todos os versículos que eu li apontam para que nós tenhamos paz, harmonia, dedicar-se em ter paz, fugir das contendas, das intrigas, das brigas, fugir. Só que o texto está dizendo para nós ter paz com quem tem um coração puro. Aleluia. E quem não tem um coração puro, bispo? Nós vamos ficar intrigados? Não. Mas nós não podemos ficar, ter paz para não ter contenda, mas ter proximidade com aqueles que têm o coração puro. E eu só conheço, à luz da Bíblia, pessoas que têm o coração puro se tiver buscando o Senhor. Glória a Deus. Porque só quem consegue purificar o coração do homem e da mulher é Cristo. É o Senhor.
Quem está entendendo? Glória a Deus. Mas tem gente que consegue ter uma paz absurda, de ficar de boca aberta com aquele que não professa a mesma fé, mas não consegue ter paz com aquele que tem a mesma fé. Paz. Eita, glória a Jesus de Nazaré. Vamos lutar para que o Senhor possa nos ajudar a nós fugir dos nossos desejos carnais. Porque uma das coisas que a carne também põe no coração do crente é a falta de paz. Orgulho, a gente não consegue ter paz com orgulho. Com a soberba, a gente não consegue ter paz com a soberba. O nariz empinado não deixa o crente ter paz. O orgulhoso não consegue ter paz. Não consegue pedir perdão e nem consegue também perdoar. Perdão está vinculado também à paz. Se tu notar que levantou-se uma barreira com teu irmão, a Bíblia pede para você ir lá e derrubar a barreira. Não ajudar a barreira a ficar mais alta do que essa parede aqui. Porque tem gente que para ter paz nem se esforça. Mas para levantar uma barreira, menino do céu, é questão de segundo. Parece um profissional. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Glória a Deus. Agora é fato. Enquanto mais o crente for de oração, de consagração, de se humilhar na presença do Senhor, mas esse cristão consegue ter paz. Ele não precisa se esforçar demais. Está gerado dentro, fica natural, é natural. Transmite paz. E como é bom a gente se aproximar de uma pessoa, que essa pessoa tenha, é bom demais. Ser perto de alguém que alguém tem paz. Você também consegue ter paz. Você já sai suave. É ou não é? Agora fica perto de alguém que só consegue ter briga. Como é que tu sai? Qual é a suavidade? Você sai com peso, uma tonelada. Que parece que contamina. Contamina. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem entendeu? Tenha paz. Agora não é aquele tipo de paz. Eu vou me aproximar perto do presbítero para que eu tenha uma paz com ele, uma paz grande, imensa, mas eu vou me aproximar dele para detonar a vida de fulano. É? Meu Deus. Isso é paz? Amém? Isso não é paz. Isso não é paz. O segundo tópico é sobre a santificação. Aleluia. A santificação, irmão, na vida do crente é algo gerado também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós a santificação para que cada vez mais nós sejamos santificados por Ele, pela palavra, para que naquele dia o Senhor possa chamar nós pelo nome. Aleluia. Para nós é o encontro dele com o corpo transformado nas nuvens. Santificação. Vamos fazer algumas observações sobre a santificação. Primeiro, a segunda coisa que devemos seguir para ver o Senhor é a santificação. A santificação é sinônimo de consagração a Deus e separação das trevas, do mal e do pecado. Eu vou repetir. Santificação na vida do crente é sinônimo de consagração a Deus, separação das trevas, separação do mal e do pecado. Ser santo é ser separado. É separar-se do que é ruim. É se afastar-se do que contamina. Então isso aí é ser santo. A igreja de Jesus Cristo que vai ser arrebatada, ela é uma igreja santa. Veja aí Levítico, capítulo 10, versículo 10.
Levítico capítulo 10, versículo 10. Observa o texto. O Senhor ordenou ao seu povo que fizesse diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Olha aqui. Para que vocês façam a diferença? Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Quem está mandando isso aqui? Deus. Para nós fazer o quê? Fazer a diferença. A diferença entre quem? Entre o santo e o profano. Isso aqui é duas classes de pessoa. A classe que é santa e a classe que é profana. Então o que é santo se separa do profano. O profano, pelo incrível que pareça, aponta para o mundo. Mas existe no meio do povo de Deus, existe no meio que não é povo de Deus, existe no meio alguém que gosta de ser iníquo, que não gosta de santificação, que não gosta de guardar santidade, que gosta de ser um profano. Então, a Bíblia pede para nós fazer uma diferença. O crente não pode parecer com o mundo e nem praticar as coisas do mundo. A coisa mais que Cristo vê em nós e não se agrada é quando alguém está no seu caminho dizendo que está vivendo a mesma fé, mas não consegue abandonar o pecado, não consegue abandonar as coisas ruins que praticou no passado, continua na mesma prática, continua no mesmo erro, continua no mesmo ato. E eu vou dizer uma coisa: se a pessoa não fizer a diferença entre o santo e o profano, não vai alcançar o céu. Não vai. Eu vim te dizer uma coisa que talvez para você não é segredo. No céu não tem nenhum profano. No céu só tem santo. Glória a Deus. Santificado, que se santificou nessa terra. Agora no inferno não tem um santo, só profano. Só profano. Quem está entendendo? Glória a Deus. É o puro dever do cristão se afastar das trevas. Eu acredito que quando eu falo trevas aqui, tem gente que pensa que é quando chega em casa e apaga a luz. Está tudo escuro, é treva. Não, não, irmão. Treva é uma conduta de vida que não agrada a Deus. É falso, é mentiroso, é profano, anda praticando pecado nas escondidas, anda praticando coisa que desagrada a Deus nas escondidas. Isso é ter uma vida de conduta em trevas, que não anda na luz do Senhor. Uma vez que o Senhor encontrou eu e tu no mundo, nós era treva. Ele nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E pediu para a gente viver na luz. E o que é viver na luz? Viver na verdade. Viver em verdade e na verdade. É diferente a vida do crente. Mas tem pessoa que quer se alimentar dos dois. Tem pessoa que quer ficar em cima do muro. Está com Cristo e está com Belial. Está com as trevas e no mesmo instante está na luz. Não tem condições de alguém viver os dois. Não tem condições. Tudo que você fazia no mundo, tudo que você fazia no mundo, quando você vem para Cristo, você tem que abandonar. Se quiser subir no arrebatamento da igreja, as coisas profanas, as coisas mundanas, os velhos costumes, os velhos hábitos, Cristo é renúncia.
Existe um evangelho por aí que está sendo pregado que não é o evangelho verdadeiro, é o evangelho falso. Vive como está e continua da forma que chegasse. Esse não é o evangelho que conduz ao céu. Não, o evangelho que conduz ao céu é aquele: vive como está e depois chegasse, transforma-te, muda de vida, luta, renuncia, segue o padrão da palavra. Esse é o evangelho de Cristo. Renúncia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode glorificar o Senhor? Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória é dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Como é bom pregar a tua palavra, Aleluia. ensinar os teus ensinamentos, que conduz a igreja para morar no céu. Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Glória é dada o teu nome nesta noite. Glória. Glória a Deus. Então abandona o pecado, minha irmã. Abandona o pecado, meu irmão. Abandona essas trevas, que isso aí não vai te conduzir ao reino de Deus. Vai te afastar de Jesus. E a sua alma vai estar se contaminando. Glória a Deus. Sua alma está se contaminando a cada dia. Saia da mentira. Deus é um Deus ilimitado, certo? Sim ou não? Sim. Mas tem coisas que Deus põe limite. E depois que Ele põe limite, Ele é juiz. Glória. E se Ele decretar ou na minha ou na tua vida o seu limite e bater o martelo como juiz, acabou. Porque tem gente que está temando com Deus. Tem gente que está provocando a ira de Deus. Não provoque a ira de Deus. Provoque não, que ele demora a se irar, mas depois que ele se ira, ninguém consegue apagar o seu fogo. Provoque não. Ele demora. Tá dando tudo certo, tá ficando tudo bem. Ele demora, irmão. Ele é paciente. A Bíblia diz que ele é um Deus longânimo, paciente. Mas quando chega o limite, meu amigo, não brinque não. A Bíblia diz no escritor Hebreus que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é fogo consumidor. Não queira cair nas mãos de Deus. Ele é um fogo consumidor. Coisa é essa que quando termina o culto, tu está embarcado nas trevas, no pecado, na mentira, pensando que está mentindo para mim, pensando que está mentindo para o ministério, pensando que está mentindo para a igreja. Você está mentindo para você mesmo, e Deus está de olho em você. Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está de olho em você. Glória a Deus. Naramaya Shakamai pela Massui de Castro. Aleluia. Glória a Jesus. Não brinque com a mão de Deus. A mão. Se ele pegar alguém assim, oh meu Deus do céu. Deus não se agrada de profanidade. Ser profano, iníquo, mentiroso ou mentirosa, Deus não se agrada. Glória a Aleluia. Jesus. Esse negócio de ser santo na igreja, esse negócio de ser crente na igreja, é crente na igreja, é santo na igreja, no meio dos irmãos, é santo, é crente, é uma coisa bonita, é algo maravilhoso, tá entendendo? Mas quando sai da igreja, as coisas mundanas se envolvem. Oh meu Deus do céu, eu vou falar, fora da igreja, você não consegue ser aquilo que aparece assim aqui dentro. Deus não se agrada dessas coisas. Deus, quando Ele fez nós, Ele não colocou nem tu e nem mim duas personalidades, Ele colocou só uma. Glória a Deus. Então você é o que? Duas pessoas, não é?
Que aqui é uma coisa, lá fora é outra. Aqui uma coisa, em casa é outra. Glória a Deus. Tem crente dançando música do mundo. Dançando música, se rebolando e tal e tal. Pra quê? Para as trevas te aplaudir. Se acorda, Deus não se agrada dessas coisas. Deus. O mundo aplaudir. Jesus disse, quando o mundo aplaudir vocês, vocês estão perdidos. O mundo não é para aplaudir a igreja não é uma cocada feita de açúcar. A igreja é sal da terra e luz desse mundo. Eu não quero receber link do mundo, aplauso do mundo, porque no dia que eu receber e ficar satisfeito, eu estou perdido. O mundo tem que olhar para mim e dizer, menino, o negócio ali é pesado, viu? O caminho é estreito mesmo. Aleluia. Coisa é essa? Que amor a Cristo é esse? Que amor ao Senhor é esse? Larga de ser falso, larga de ser falsa. As coisas de Deus é coisa séria. Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Era Maria, Machecamacuea, Mauemaia, Calamassuri de Lavacia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo fica me dizendo aqui em cima, é fulano, viu? É Beltrano que tá assim, viu? Outro pensa que eu tô pregando, não sei quem é. Se eu disser teu nome aqui, eu te destruo no meio da congregação, não vou fazer isso. Mas cria vergonha na tua cara. Vai buscar o Senhor, vai se humilhar. Vai buscar em oração. Glória a Jesus. Uma vez, tinha uma irmã em pecado, em Pernambuco. Deus disse para parar com aquilo. E ela prometeu ao pastor que parou. Menino, era uma santidade incrível. Era tremendo negócio. Parou na frente, mas por trás do pano continuou. Aí certa vez a irmã recebeu uma oportunidade no altar para louvar. Porque por trás de tudo ela estava na mesma prática do erro. Ninguém sabia, ela tinha prometido e tinha dizido ao pastor e tal, e estava tudo certo. Todo mundo pensando que estava tudo certo. Ela subiu. Eu estou dizendo que ninguém me contou. Eu estou dizendo porque eu testifiquei. A pessoa própria me contou quando eu visitei o lar. E ela começou a louvar e a voz dela parecia um canário. Não era o cântico de uma coruja não, viu? Era um de canário. Coisa mais linda do mundo. Da igreja todinha se derreter. E quando ela estava louvando ao Senhor, de repente, do lado dela, surgiu um anjo. E a igreja viu ele. Um ser de branco com duas asas ao lado dela. E aí caíram em pranto de choro todo mundo. E ela não viu ele, que ela estava com as costas, louvando a maior boniteza. Daqui a pouco ela vira. Quando ela vira, ele vê ele. Quando vê ele só fez sacar a espada, entrou perfurando a bexiga e saiu no outro lado. E ela arrastou a espada e a espada estava fumegando. E ela caiu de joelho no altar. E quando ela caiu de joelho, que ela fez, ai, caiu de joelho, ela caiu e desmaiou. E todo mundo pegou aquela mulher e correu para o hospital. E o anjo guardou a espada e sumiu. Eu digo para tu que aquela mulher nunca mais foi mulher para homem nenhum. Estou falando homem nenhum no sentido de falar, mas claro, não foi homem para o esposo dela. Aliás, não foi mulher para o esposo dela.
porque ficou em cima da cama. Para sair da cama tinha que tirar ela e colocar na cadeira. E ela ficou usando fralda. E a fralda não sustentava nada dela. Por quê? Porque ficou um vazamento naquela mulher. Ficou um vazamento. Ela ficou dessa grossura, ficou magra. Magra, 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 magra. Só vazando. E ela disse para mim: eu brinquei com as coisas de Deus e Ele me feriu. E eu estou todos os dias buscando Ele em oração e eu não estou achando. Estou pedindo perdão a Ele. Eu já confessei o meu pastor, já pedi perdão à igreja, mas agora estou querendo encontrar Ele, para Ele me renovar, e não estou achando. E enquanto ela estava conversando comigo, ela gritou para o esposo: me leva no banheiro, corre com pressa. A mulher nunca mais conseguiu andar. E ela morreu sem ter mais saúde. Não teve mais saúde. E eu quero acreditar que ela encontrou o Senhor para renovar ela antes da partida. Olhe para o seu irmão e diga assim: não brinque com as coisas de Deus. Glória a Deus. Quando Deus envia um anjo, Ele não quer saber de conversa. Ele vem e faz. E pronto. Ele vai ter dó de você não, Ele vem para fazer. Por quê? Porque Ele só vem nessa condição quando alguém ultrapassou o limite. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ultrapassou o limite. E se Deus está me dando essa fala nesta noite aqui, eu não sou criança, é porque tem gente que está ultrapassando o limite. Tu estás avançando o sinal vermelho, criatura. Tu estás avançando o sinal vermelho. E quem avança o sinal vermelho, acontece o que, igreja? Acontece o que? Acidente. Deus, glória a Deus, aleluia. Depois não vem ninguém aqui ficar chorando, querendo culpar Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Toda a igreja aqui te servindo, porque o Senhor... Não é Deus, é a pessoa que está ultrapassando os limites. Aleluia! Glória a Deus. Ai, a cama, checai. Glória a Deus. Era calamaçui, de cama, checai, de calamacé. Aleluia. Ai, a cama, checai, lama. Ai, Glória a Deus. aleluia. Então faça a diferença. Você foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus. Faça a diferença. Segundo ponto, Levítico capítulo 19, versículo 2. Eu já vou encerrar que a hora já deu. Levítico 19, 2. O Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o quê? Santo. É Deus que disse a Moisés: diga ao povo que todos devem ser santos, porque eu sou santo. Terceiro ponto, em Romanos capítulo 6, versículo 2, Paulo afirma: mas agora liberto do pecado e feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então só tem fruto para a santificação e por fim a vida eterna quem está na santificação. Glória a Deus! E por fim o direito de vida eterna quem está na santificação. E o quarto ponto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus afirma: porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Vamos ficar de pé? Diga assim.